Oi, boa noite. Uma live que a pessoa marca 10 horas da noite, né? Quase 11 horas já. Criança pequena é complicado, da gente se organizar. Oi, gente. Olá, olá. Então, a intenção é falar sobre essa lei aí que entrou em vigor segunda-feira, dia 12, né? Dia 12 entrou a lei 14.071 de 2020, porque de 2020 foi em outubro do ano passado que isso começou a ser mencionado, né? E eles colocaram a prazo. E esse período de vacatio legis acabou agora, em abril. Então, dia 12, na segunda, efetivamente entrou em vigor, alterando algumas. Oi, gente, tô acenando. Eu sou meio lenta, tá? Eu tô falando, lendo, acenando, então eu sou devagar. Quando a Sofia tá aqui, ela me dá uma ajuda. Sozinha eu fico meio lenta. Então, o que acontece? Essa lei, ela vem mudando algumas coisas e eu espero que vocês tenham interesse pra gente falar sobre isso, tá? Interesse em saber sobre isso, porque Oi, Glide, né? Glide. Tudo bom? Então, eu só sinceramente não sei se a maioria das pessoas estão à parte que a lei mudou. A lei de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, a lei 9.503 de 1997, ela foi alterada, ela sofreu algumas alterações. E segunda-feira entrou em vigor essas mudanças. No decorrer da semana, eu vim fazendo alguns posts sobre todas as mudanças, né? Todas não, porque foram 57 artigos que foram alterados, né? Então não deu para eu falar sobre todos, então eu vou colocando no decorrer dos dias, eu vou colocando, cada dia eu vou postando uma mudança, uma diferença, o que era e o que ficou, tá? Mas assim, as principais informações eu preciso dar para vocês. Primeiro porque a gente não tem certeza, existe ainda um questionamento, né, dentro das autoescolas, como isso vai ser cobrado para vocês que vão ainda prestar uma prova teórica. Então a gente não tem certeza de como isso vai ser colocado lá, né? Não sei como é que a banca do Detran vai fazer essas perguntas para vocês. Se realmente quem vai fazer prova agora já vai ter alguma questão falando sobre alteração. Eu acho que tá muito cedo, né? Eu acho que a galera ainda não tá preparada para isso. Não tem ninguém atualizado. Uma coisa é você saber que a lei mudou, outra coisa é você estar estudando para essa mudança. Então, a minha função é vir aqui e sempre ficar falando sobre essas alterações, tá? E é isso que eu pretendo. A partir de agora, a gente vai ficar fazendo esse tipo de exercício mental, porque uma hora entra na cachola de todo mundo, tá bom? Então, eu trouxe os dois principais artigos, não que os outros não tenham importância, mas os principais artigos são esses, tá bom? Que eu vou falar agora. Primeiro eu vou
mencionar de como era a lei. E quem está estudando mesmo sabe, vai conseguir me acompanhar, né? E quem não está estudando vai vir pela primeira vez, vai ouvir pela primeira vez. Mas é importante que você, que vai ainda fazer uma prova teórica, comece a estudar. Porque não é mole não. Não menosprezem essa prova teórica, tá? Vai que cai uma questão, principalmente sobre a lei que mudou, sobre o artigo que teve a alteração, que sofreu a alteração e você tá por fora, né? Miriam, é isso? É obrigatório fazer o exame toxicológico de 2 anos e meio. Agora o prazo para fazer o exame toxicológico é cada 2 anos e meio, categoria C, D e E, tá? Essa é uma das alterações que eu não trouxe para falar essa noite, mas já respondendo seu questionamento. Tá, eu vou deixar. Eu sempre deixo. Vou deixar a live salva assim, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre essas mudanças. A primeira e a principal que eu acho, o meu ponto de vista, tá? É sobre as pontuações. Mas antes de falar sobre a mudança, vamos lá. Como é que são as pontuações? É só para relembrar a galera que talvez já tenha escutado sobre isso e a galera que ainda não ouviu falar sobre isso. Independente de você fazer uma prova teórica ainda, vamos supor que você já fez, ou então que você já seja habilitado e me segue aqui no Instagram. Eu só quero que vocês prestem atenção, por quê? Porque até o cara que é habilitado, a pessoa que é habilitada, às vezes a pessoa não tá por dentro, né? Nem do que rege a lei atualmente e nem dessa alteração que foi feita. Então vamos lá. Existem infrações de trânsito, certo? Todo mundo sabe disso. Todo condutor habilitado brasileiro sabe que existem infrações. E as infrações de trânsito, elas existem para punir, né? Uma forma de sanção. Sendo que junto ao valor pecuniário, né? O que você paga, existe a punição pecuniária do pagamento e existe também as perdas de pontos. Então vamos lá, como é que são divididas as infrações de trânsito? Elas são divididas em leve, média, grave e gravíssima. As infrações leves têm as perdas de 3 pontos no prontuário do condutor. As médias, o condutor perde 4 pontos. As graves, o condutor perde 5 pontos. E a gravíssima, o condutor perde 7 pontos no prontuário. E o que significa essas perdas de ponto? O que regia a lei anteriormente? Se somar 20 pontos, 20, eu escutava muita gente falando 21, 20 pontos. Somando os 20 pontos no prontuário do condutor, a pessoa, ou seja, o condutor, teria a sua punição, que seria o efeito suspensivo da habilitação. O que seria isso? A suspensão do direito de dirigir. A perda temporária do poder de dirigibilidade. Então, o condutor habilitado brasileiro, ele sofre uma punição de, além de pagar pecuniariamente, as perdas de ponto, quando elas somam, totalizando 20, o condutor perdia o direito de dirigir. É uma perda temporária, não é nada eterno. Passado o período que o órgão determinasse que ele ficasse suspenso, ele voltaria a dirigir. Com quais condições? Curso de reciclagem de 30 horas e prova teórica, certo? Muito bem. Isso morreu, acabou. A partir de segunda-feira entrou em vigor o seguinte. Olha como é que ficou estipulado aí essa parte que é importante para todo mundo, inclusive para os condutores que me seguem. A alteração de 20 passou para 40. Então, hoje tem uma flexibilidade maior, você pode perder mais pontos. Porque totalizando 40 pontos no período de 12 meses, aí você perde a sua habilitação com efeito suspensivo, certo? Mas não é exatamente só isso. Tem a perda dos 40 pontos, ou
Caso não aconteça os 40 pontos, se você perder 30 pontos e uma infração gravíssima, você fechou 30 pontos, né? Fez aquela soma no prontuário e uma infração gravíssima, você perde também a carteira temporariamente com efeito suspensivo. Ou você fechou 20 pontos dentro de 12 meses e nesses 20 pontos você tem 2 ou mais infrações gravíssimas. Eu acredito que eles tenham feito essa diferença por conta do grau de periculosidade, né? A infração gravíssima é algo... Geralmente as infrações gravíssimas, inclusive eu já falei isso aqui várias vezes, e até em sala de aula eu falo muito, as infrações gravíssimas são as infrações que a gente coloca a vida das pessoas em risco. Então elas são vistas como mais sérias do que as outras, muito mais perigosas, né? E colocando a vida de alguém em risco. Então, essa ficou... Agora sim, essa é a divisão. Para você ter o seu direito de habilitação suspenso, você comete 40 pontos, 30 e uma infração gravíssima, 22 ou mais infrações gravíssimas. Tá ok? É isso que ficou determinado por essa lei nova. Essa foi essa alteração. É muito bom a gente saber sobre essas mudanças, porque isso interfere diretamente na vida de quem está pleiteando tirar essa habilitação e para quem já é habilitado, né? Porque o camarada que é habilitado, ele precisa saber. Era muito mais pesado você 20 pontos em 12 meses. E eu não sei se vocês têm essa noção, essa ideia, mas eu também, assim como eu dou aula para primeira habilitação, eu também dou aula para pessoa que faz o curso de reciclagem, né? Ou seja, aqueles que perdem a carteira no efeito suspensivo e vai fazer o curso de reciclagem. Então, essas pessoas, elas precisam se reciclar porque eles vão fazer uma prova teórica. E são muitas as pessoas que perdem a carteira. Apesar de ter vários caminhos, né, de recursos, de defesa prévia, mas é importante que você saiba que existem muitos condutores habilitados brasileiros que perdem a sua carteira de habilitação com efeito suspensivo, tá? E tem que, obrigatoriamente, né, pela lei, fazer o curso de reciclagem e depois tem que ser aprovado na prova teórica. Também não adianta fazer uma prova teórica e não acertar 70% da prova, tá? Isso é uma exigência, tá ok? Senão essa pessoa não vai conseguir reaver essa habilitação, tá? Que geralmente o condutor que é suspenso, ele tem um prazo que o órgão, ou seja, o Detran, pede para ele entregar essa habilitação lá no Detran. Entrega a habilitação, ele te dá uma cartinha te pedindo a entrega do documento. E aí, geralmente, quando estou habilitado, ele tem prazo para ele entregar esse documento. Ou seja, ele fica sem poder dirigir, né? Efetivamente, não pode mesmo dirigir. Caso a pessoa é pega dirigindo, o que acontece? Se o condutor que é suspenso for pego dirigindo, o que acontece? É cassado. Aí a punição é mais alta, mais severa, é pior, tá? Então vamos falar agora de uma outra alteração que foi com relação à validade da carteira de habilitação. A validade anteriormente era 5 anos. Para todos os condutores, em relação à idade, em relação a tudo. Para todos, né? Não tinha divisão de nada. Então agora, com essa alteração, tem aí uma divisão com relação às idades dos condutores. Então, como é que ficou? Eles estenderam, na realidade, tudo, né? Tudo foi estendido. Os pontos para perder a carteira de habilitação de 20 passou para 40. E estenderam também o prazo de validade. Dependendo do ponto de vista, gente, sinceramente, dependendo do ponto de vista, isso pode ser bom ou ruim. Eu, como amo trabalhar com a lei de trânsito e amo falar sobre a lei de trânsito, eu não acredito que seja um ponto positivo, não, tá? Vocês me perdoem aí, quem já é condutor habilitado, vocês me desculpem, mas eu não acho ponto positivo, não. Porque, olha só,
renovação da carteira mudou de uma regra geral para as pessoas até 50 anos de idade. Você pode renovar, você tem que renovar a cada 10 anos. Aumentou de 5 para 10, certo? Como é que era a regra? Renovação a cada 5 anos para as pessoas até 65 anos de idade. O maior de 65 anos de idade renovaria a cada 3 anos. Essa era a exigência, até segunda-feira. Aí de segunda-feira em diante, como é que ficou? As pessoas de até 50 anos de idade renovam a habilitação a cada 10 anos. Olha que delícia, né? Pessoas entre 50 e 70 anos renovam a habilitação a cada 5 anos. O prazo continuou a cada 5 anos. E os maiores de 70, eles renovam a cada 3 anos. Então, assim, ficou essa diferençazinha. Alguém tá me perguntando sobre toxicológico, eu já respondi, tá? Já respondi. Depois dá uma olhadinha na live, porque eu queria falar só sobre esses 2 artigos que foram mudados, senão vai ficar muito extenso, tá? E depois fica muito chato de você assistir. Eu quero ser objetiva para quem tá estudando, claro, né? Para quem precisa dessas informações para estudar para a prova. Então, qual era o foco principal dessa live? Te dizer como a lei cobrava até segunda-feira, dia 12 de abril, e como a lei cobra, tá? De hoje, de segunda, perdão, do dia 12 em diante, como vai ser cobrado. E esses 2 pontos, validade e suspensão, são questões importantíssimas pra galera. Muito importante. Principalmente o cara que já tá habilitado e tá me seguindo aqui, que tá me acompanhando aqui no Instagram. Tá? É muito importante vocês saberem sobre essas regras. E alunos, vocês que estão ainda comigo, tendo aulas teóricas, fiquem ligados porque eu vou posicionar vocês. Eu também não tenho uma certeza de como isso vai ser cobrado para vocês. Essas mudanças são super importantes. Foram muitas alterações que o Código de Trânsito Brasileiro sofreu. Então seria muito bacana isso ser cobrado na prova, mas não agora, mais para frente, para dar um tempo de vocês se atualizarem, né? Ficarem mais inteirados nesses assuntos, nessas mudanças. Já, a internet tá finalizando. Segura um pouquinho, internet. Ô, Jesus. Gente, deu uma queda aqui no meu Wi-Fi maravilhoso. E agora voltou. Voltou. Então, é só para eu fechar aqui esse entendimento, tá? Essas 2 situações, essas 2 alterações foi o que aconteceu e existem outras que eu vou começar a falar sobre elas. Então, uma vez na semana eu vou fazer uma live falando sobre as mudanças, o que sofreu, o que essa lei nova 14.071 de 2020 veio para alterar, tá bom? Eu escolhi esses 2 temas principais, que eu acho que são muito importantes para todo mundo, para todos os condutores habilitados e aqueles que vão tirar a carteira de habilitação. Validade da carteira e a suspensão da carteira, tá ok? Então, quem tá entrando agora, oi, tudo bom? Pegar informações para prova ou se informar mais sobre isso, eu acho que é super bacana a gente se atualizar, né? Tanto aquele que já tem a habilitação em mãos, é bom você saber sobre o que tá pedindo agora, o que a lei tá falando, tá cobrando, tá exigindo, né? A minha intenção de criar essas redes sociais para vocês é servir a vocês em relação ao conhecimento que eu posso dar. O que eu puder te fornecer de informação, eu acho que faz bem para mim, que amo falar sobre o que eu falo, e para você que tá aí recebendo essas informações, né? Quem disse que é demais o conhecimento, né? Conhecimento é poder, conhecimento é tudo. Um condutor habilitado não vai ser ludibriado, tá? O Estado não vai passar perna na gente. Quanto mais informações a gente tiver sobre tudo na vida, não é só sobre as leis de trânsito, não, sobre tudo. É muito importante a gente saber sobre os nossos direitos e os deveres. Eu acredito que
As pessoas que têm pouca informação, elas geralmente são enganadas, elas geralmente batem cabeça, geralmente pagam por um serviço que às vezes nem precisam ter pagando, entendeu? Mas não tem aquilo, cabeça que não pensa, corpo paga. É isso. Infelizmente é isso. Então, amores, foi dado recado. Essas duas alterações da lei são super importantes. Vocês precisam estar informados, tá? Me acompanhem. Toda semana eu vou soltar uma live. A gente vai fazer uma live. E é bacana a gente tá sempre tendo esse contato, tá? Pra quem entrou agora, Claudinha! Minha amiga! Sabadão quase meia-noite. Renatinho! Oi, gente! Beijo, beijo, profissionais excelentes, meus coleguinhas de trabalho. Beijo. Então é isso, galera. Tô fechando, tá bom? Uma excelente semana pra todo mundo. E que essa semana a gente lute cada vez mais, se informe cada vez mais. Porque não adianta. Estudar é pra vida inteira. Não tem essa, tá bom? Se informar é pra vida toda. Você não tem esse negócio, eu vou estudar para uma prova. Não, você vai estudar para a prova e vai precisar ficar estudando sempre. Principalmente pro trânsito. Você é motorista para sempre, caramba. Não é? Motorista para sempre. Oi, obrigada, amigos. Gente, então foi, tá? Fica aí essas informações importantes, tá bom? A live tá salva. Beijo, beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus.